Todos os anos, eu faço a viagem de 4 horas até a casa onde cresci para o Natal. E todos os anos, eu levo a torta de nozes chique, o caro arranjo de flores natalino e uma pequena e tola centelha de esperança de que desta vez eles possam finalmente me ver. Meu nome é Amanda, tenho 35 anos e em cada um desses anos eu fui a sombra silenciosa e comum para assim na vida deslumbrante e dramática da minha irmã Olivia. Passei pela porta da frente da casa dos meus pais e a primeira coisa que me atingiu foi o museu. Um museu dedicado a Olivia. Fotos do seu casamento extravagante estavam por toda parte, alinhadas nas paredes, coladas na geladeira e brilhando em molduras douradas e pesadas na lareira. Não havia fotos minhas, não havia uma única foto do meu casamento. Eu soube naquele momento, antes que uma única fatia de peru fosse servida, que esta seria a última ceia. Todos nós nos sentamos. Olivia ergueu sua taça de vinho, um diamante enorme em seu dedo capturando a luz. Ela me lançou um sorriso de deboche do outro lado da mesa. "E aí, Amanda, continua solteira?" Ela perguntou com a voz alta o suficiente para toda a sala ouvir. 35, né? Deve ser complicado. A mesa ficou em silêncio. Minha mãe, de repente, achou seu guardanapo intensamente interessante. Meu pai encarou seu prato vazio. Ninguém saiu em minha defesa. Eles nunca saem. Eu baixei meu garfo, minha mão completamente imóvel. Olhei-a diretamente nos olhos. "Eu não gastaria seu tempo se preocupando comigo, Olivia", eu disse, minha voz baixa, mas cristalina. "Eu sou casada." O silêncio que cobriu a sala depois que eu disse "eu sou casada" parecia novo. Mas a razão por trás dele era antiga. Era a coisa mais antiga naquela casa. Eu sou Amanda Pires. E na minha família eu sou o espaço vazio. Eu sou a quieta. Eu sou aquela que está sempre bem. Eu cresci exatamente na mesma casa que a Olivia. Comíamos as mesmas refeições. Usávamos o mesmo banheiro no andar de cima, mas nossos mundos poderiam muito bem estar em planetas diferentes. Meu mundo era silencioso. Aprendi desde cedo a ser boa, a ser fácil. Aprendi a ser invisível. O mundo de Olivia era um espetáculo. Era barulhento, era brilhante e era inteiramente preenchido com o que quer que ela precisasse naquele momento. Na casa dos Pires, a perfeição era o padrão. Mas esse padrão era aplicado de maneiras muito diferentes para nós duas. Para Olivia, a perfeição era algo que todos os outros eram responsáveis por criar ao seu redor. Se ela derramasse uma lágrima, a casa inteira parava. Minha mãe, Eleonora, vinha correndo. Meu pai, Ricardo, ficava com aquela expressão preocupada no rosto. "O que há de errado com a Vivi?" ele perguntava. "O que ela precisa?" Se eu chorasse, me diziam para usar minhas palavras e parar com o melodrama. Então aprendi a parar de chorar. Aprendi a parar de ser dramática. Aprendi a parar de precisar das coisas. Nunca vou esquecer quando eu tinha 10 anos. Ganhei a competição estadual de arte juvenil. Eu havia praticado por meses, dominando uma técnica difícil de Ashura. Cheguei em casa segurando uma medalha de ouro pesada. Entrei pela porta. "Mãe! Pai! Eu ganhei!" Minha mãe estava ao telefone e imediatamente colocou um dedo nos lábios. "Shhh, Amanda, estou numa ligação importante. Meu pai estava enterrado no jornal." "Que ótimo, querida!" ele murmurou, seus olhos nunca deixando a página. Esperei por um momento. Coloquei a medalha no balcão da cozinha. Mais tarde naquela noite, Olivia, que tinha 7 anos, a encontrou. Ela estava em sua fase de pintura a dedo. Ela pegou minha medalha e a usou para espalhar uma poça de tinta verde em seu papel. Eu apenas fiquei lá, observando-a fazer isso. Observei a superfície dourada e brilhante ficar coberta por uma gosma verde e espessa. Eu disse, "Isso é meu." Olivia apenas deu de ombros. "Agora está tudo sujo." Olhei para minha mãe em busca de ajuda. Minha mãe apenas suspirou. "Ah, Amanda, é só uma medalha. Deixa sua irmã brincar com ela."
3 semanas depois, Olivia estava na peça da escola, da segunda série. Ela era uma árvore. Seu único trabalho era ficar parada por 5 minutos, com outras 6 crianças. Meus pais tiraram a tarde de folga do trabalho. Eles levaram a câmera de vídeo. Devem ter tirado umas 50 fotos. Eles emolduraram uma delas. Ainda está pendurada no corredor do andar de cima. Olivia como uma árvore borrada e ligeiramente fora de foco. Minha medalha de ouro foi jogada no lixo. Esse era o ritmo da minha vida. Esse era o padrão estabelecido. Minhas conquistas eram legais. A mera existência de Olivia era um evento digno de um desfile. Eu me transformei na estável, a confiável, aquela que nunca causava problemas. Porque eu sabia, em um nível celular, que se eu algum dia me metesse em problemas de verdade, ninguém estaria lá para me resgatar. Eles estavam todos ocupados demais resgatando a Olivia. No ensino médio, ficou muito pior. Olivia era linda, popular, a protagonista em todas as peças da escola, e ela sempre tinha uma crise. Uma briga com a melhor amiga, um 6,5 numa prova surpresa, uma nova paixão que não respondia suas mensagens rápido o suficiente. Nossa casa inteira orbitava em torno desses dramas. Minha mãe e Olivia tinham conversas sérias e sussurradas na cozinha por horas. Meu pai andava de um lado para o outro na sala, torcendo as mãos, perguntando: há algo que eu possa fazer por ela? E eu estaria na sala ao lado, na mesa de jantar, fazendo meu dever de casa em silêncio. Eu estava tirando 10 em tudo. Eu era a presidente do Grêmio de Arquitetura. Eu estava ganhando prêmios acadêmicos, mas ninguém nunca me perguntou como foi o meu dia. Eu me convenci de que não importava. Eu disse a mim mesma que era independente, que era a madura. Eu não precisava de todo aquele drama. Eu era a filha sensata. Mas sensata é só uma palavra mais bonita para solitária. Sensata significa que você é aquela que podemos nos dar ao luxo de ignorar, porque ela sempre ficará bem. Mas eu não estava bem. Eu estava faminta. Eu estava faminta por uma única pessoa que olhasse para mim, só por um segundo, por alguém que me fizesse uma pergunta e realmente se importasse com a resposta. Mas toda a atenção, todo o oxigênio daquela casa era aspirado pela minha irmã. Meu pai, Ricardo, era um homem quieto. Eu costumava pensar que ele era como eu, que ele entendia, mas ele não era quieto, ele era apenas fraco. Ele seguia todas as dicas da minha mãe. E minha mãe, Eleonora, ela prosperava no drama. Ela amava ser a mãe da filha estrela. Ela amava ter uma filha que era uma emergência perpétua. Eu não precisava dela daquele jeito. Eu não fazia birras, não reprovava em matérias ou exigia atenção. E por causa disso, ela não tinha ideia de como ser uma mãe para mim. Então, aprendi a me fazer pequena. Aprendi a ocupar cada vez menos espaço. Encolhi minhas necessidades até que se tornassem tão minúsculas que eu poderia segurá-las na palma da minha mão. E então, aprendi a simplesmente fechar o punho e escondê-las completamente. Foi prática. Minha vida inteira foi um longo ensaio para ser esquecida. Quando eu olhava para minha família, eu me sentia como se fosse um fantasma na minha própria vida. Eu estaria sentada bem ali na mesa de jantar e eles falariam por cima de mim, não ao meu redor, através de mim, como se eu fosse feita de vidro. Ricardo, você não vai acreditar no que aconteceu com a Vivi hoje. Vivi, conte ao seu pai sobre o teste. Eu tentava intervir. Tirei 10 na minha prova final de física. Minha mãe daria um aceno vago enquanto seus olhos ainda estavam fixos em Olivia. Que maravilha, querida! Vivi, você acha que precisa de um vestido novo para o baile? Eu simplesmente desaparecia. Minha voz se desvanecia no papel de parede. Eu voltava a comer minha comida em silêncio. Esta era a família em que fui criada. Esta era a casa que me construiu. Uma casa onde a perfeição era o preço da entrada e a atenção era a única moeda. E eu estava perpetuamente falida.
Eu era a Amanda confiável, invisível, dispensável. Eu era aquela que estava bem. Eu era aquela que se sentava naquela mesa de Natal, ano após ano, assistindo minha irmã dominar o palco. Mas este ano foi diferente. Este ano, o fantasma estava prestes a começar a assombrar. A pior parte de ser a sensata é que as pessoas assumem que você é feita de pedra. Elas acham que você não se machuca. Elas acham que você não precisa ser celebrada. Minha família não apenas ignorava minhas pequenas vitórias diárias. Eles perdiam completamente as monumentais também. Os momentos únicos na vida. Minha formatura da faculdade foi o grande golpe. Eu escolhi uma universidade a 4 horas de distância. Não apenas porque tinha um ótimo programa de arquitetura, o que tinha. Eu fui porque ficava a 4 horas de distância. Eu precisava respirar. Eu precisava de espaço. Eu precisava existir em um lugar onde eu não fosse apenas a irmã mais velha e quieta da Olivia. E eu prosperei na faculdade. Eu era boa nisso. Encontrei meu pessoal, encontrei minha paixão. Pela primeira vez na minha vida, me senti vista. Eu me formei com louvor, com as mais altas honras. Eu estava explodindo de orgulho. Comprei 2 ingressos extras para a cerimônia de formatura. Guardei lugares para eles. Passei meticulosamente minha beca de formatura. Liguei para eles na noite anterior, minha voz tremendo de emoção. Mal posso esperar para ver vocês amanhã, eu disse. Sou a 3ª pessoa do meu departamento a receber o diploma. Houve uma batida de silêncio na linha, um silêncio longo, horrível e profundo. Então a voz da minha mãe veio, aquela voz, a que ela usava logo antes de dar más notícias. Um suave, meloso, querida, meu estômago instantaneamente se encheu de gelo. Querida, sobre amanhã, ela disse. Temos uma pequena situação aqui. Uma situação. Essa era sempre a palavra-chave para a Olivia. A Olivia está... Ela está um caco, minha mãe explicou. A república dela vai ter a grande festa de fim de ano. E o namorado dela, o Caio, bem, eles acabaram de ter uma briga enorme. Enorme. Ela acha que ele vai terminar com ela. Ela está chorando o dia todo. Eu simplesmente não posso sair do lado dela. Eu estava parada no meu quarto de dormitório vazio. Todos os meus pertences estavam em caixas ao meu redor. Olhei para os 2 ingressos em cima da minha mesa. É a minha formatura, sussurrei. Minha voz soou pequena, como a de uma criança. Estou me formando com louvor. Eu sei, docinho, eu sei, e estamos tão orgulhosos de você. De verdade, estamos orgulhosos à distância, ela disse, tentando uma risada leve. Mas a Olivia precisa de mim. Você sabe como ela fica. Ela vai entrar em parafuso. Você é a forte, Amanda. Você sempre foi tão forte. Você entende. Mas eu não entendia. Eu queria gritar. Eu queria berrar. E eu? Quando eu finalmente vou ser aquela que precisa de você? Quando vai ser a minha vez? Mas eu não fiz. Apenas engoli a raiva. E o papai? Perguntei. Ele não pode vir? Outra pausa. Ouvia-a abafar o telefone com a mão. Ouvia sussurrar para ele. Ela quer saber se você pode ir. Ouvi a resposta abafada do meu pai. Eleonora, eu não posso. Você sabe que a Vivi quer que nós 2 estejamos aqui para apoiá-la. Minha mãe voltou à linha. Ele vai ficar aqui para me apoiar enquanto eu apoio a Olivia. É uma crise familiar, querida. Nós somos sua família. Eu queria gritar. Desliguei o telefone. Ok, eu disse. Eu entendo. Sentei-me em uma das minhas caixas empacotadas. E eu simplesmente chorei. Chorei pela menina de 10 anos com a medalha manchada de tinta. Chorei pela adolescente que tirava 10 em tudo em um quarto vazio. E chorei pela mulher que estava prestes a se formar no topo de sua turma, completamente sozinha. No dia seguinte, fui à minha cerimônia de formatura. Sentei-me sozinha. Meus amigos estavam todos cercados por suas famílias, tirando fotos, recebendo abraços chorosos de suas mães. Meu nome foi chamado, Amanda Pires, formada com louvor. Atravessei aquele palco, apertei a mão do reitor. O auditório estava lotado com milhares de pessoas.
Eu aplaudi para mim mesma, em silêncio, porque não havia mais ninguém lá para fazer isso. Dirigi de volta para o meu apartamento vazio e comi uma tigela de cereal no jantar. Uma semana depois, um cartão chegou pelo correio. Muito orgulho da nossa formanda, dizia. Dentro havia um vale-presente de R$ 100 para uma rede de restaurantes. Parecia um tapa na cara, uma piada cruel e patética. E esse era o padrão. Eles perderam meu aniversário de 30 anos porque Olivia teve uma sinusite. Não queremos espalhar germes, minha mãe disse. Eles perderam o jantar de comemoração quando consegui minha primeira grande promoção em um escritório de arquitetura. Olivia estava cuidando da casa de um amigo. Não podemos deixá-la sozinha, meu pai disse. Quando comprei meu primeiro apartamento em Curitiba, eu estava nas nuvens. Liguei para eles, tão animada. Enviei uma foto da plaquinha de vendido. As primeiras palavras da minha mãe foram: "Ah, Amanda, isso é uma responsabilidade tão grande. Um financiamento é tanto estresse. Você tem certeza de que pode lidar com tudo isso sozinha? Não, parabéns. Não quando podemos ir visitar. Não estamos tão orgulhosos de você." Eles nunca pediram para ver fotos do interior. Eles nunca vieram ver. Mas quando Olivia e seu namorado alugaram um apartamento minúsculo e apertado na mesma cidade deles, meus pais deram uma festa de inauguração e compraram um sofá novo para eles. Meus pais nunca viram meu apartamento, mas viam o sofá novo de Olivia todo fim de semana. E ainda assim, mesmo depois de tudo isso, a formatura perdida, os aniversários perdidos, os marcos perdidos, todo o Natal, eu ainda fazia aquela viagem de 4 horas. Eu arrumava meu carro, eu comprava a torta de nozes cara da melhor confeitaria de Curitiba. Eu pegava um lindo arranjo de flores, eu levava uma boa garrafa de vinho e eu dirigia. Eu dirigia direto para a dor, eu dirigia em direção à casa que se recusava a me ver. Por quê? Meus amigos em Curitiba não conseguiam entender. "Por que você ainda vai?" Minha amiga Sara perguntava. "Eles te tratam terrivelmente. Eles são minha família", eu sempre dizia. Mas era mais do que isso. Era aquela esperança pequena e estúpida. A esperança de que este ano seria o ano em que tudo mudaria. Este ano eu entraria por aquela porta e eles finalmente me veriam. Eles realmente, verdadeiramente me veriam. Este ano eu trouxe a torta. Eu trouxe as flores. E eu trouxe um segredo. Entrei naquela casa, vi o santuário para minha irmã e eu soube. Aquela esperança estúpida estava finalmente morta. A viagem para a casa Iaá, para a casa dos meus pais, dura 4 horas. 4 horas do céu cinzento de Curitiba se dissolvendo lentamente nas planícies e campos do interior do Paraná. Este ano, o nó no meu estômago estava mais apertado do que o normal. Meus nós dos dedos estavam brancos no volante. Léo, meu marido, implorou para vir comigo. "Deixa eu ir, Amanda", ele disse. Ele estava parado em nossa cozinha ensolarada, suas mãos, calejadas de sua oficina, segurando as minhas. "Você não precisa enfrentá-lo sozinha." Mas eu precisava. Isso era algo que eu tinha que fazer sozinha. "Não", eu disse a ele, "eu preciso fazer isso. Só mais esta última vez." Ele não insistiu. Não é o jeito dele. Léo é quieto, como eu. Mas o silêncio dele é uma presença, não uma ausência. Ele me vê. Ele realmente escuta. Quando contei a ele sobre minha família pela primeira vez, ele não disse que eles eram monstros. Ele apenas ficou com um olhar triste e disse: "Isso deve ter sido incrivelmente solitário. Eu o conheci há 2 anos. Eu estava projetando um site para o negócio de móveis personalizados dele. Nos encontramos para um café e acabamos conversando por 3 horas. Ele me fez perguntas sobre meu processo de design. Ele se lembrou dos nomes dos meus projetos. Eu me apaixonei por ele porque ele ouvia. Nós nos casamos há 8 meses, numa tarde de terça-feira, em uma praia ventosa e linda no litoral paranaense. Foi pequeno e foi perfeito. Apenas nós, os pais do Léo,
a irmã dele e 2 das minhas melhores amigas. A família do Léo é calorosa. Eles são barulhentos, mas de um jeito bom. Eles riem com a barriga. Eles te abraçam como se quisessem dizer isso. Quando contamos que estávamos noivos, a mãe dele começou a chorar. Ela me abraçou tão forte que mal conseguia respirar. Uma filha, ela disse. Finalmente ganhei uma filha. Eu chorei também. Claro, eu convidei minha família para o casamento. Foi há 8 meses. Lembro-me de cada detalhe. Gastei uma fortuna nos convites. Papel cartão grosso, cor de creme com uma fonte bonita e minimalista. Escrevi uma nota pessoal à mão, em cada um. Para meus pais, mãe e pai, estou tão feliz. O nome dele é Léo. Eu o amo muito e ele me ama. Por favor, venham. Significaria o mundo para mim. Para Olivia. Vivi, vou me casar. Sei que as coisas têm sido distantes entre nós, mas significaria muito ter minha irmã lá. Eu os enviei. Paguei a mais pelo rastreamento. Não queria que eles tivessem nenhuma desculpa. Observei a pequena barra de progresso verde no site dos Correios. Entregue, assinado na portaria. Eles receberam. Eu sabia que eles tinham recebido. E então, eu esperei. Uma semana se passou. Nada. Então liguei para minha mãe. Oi, mãe. Só ligando para saber. Você por acaso recebeu um pacote meu pelo correio? Ah, oi, querida, ela disse, sua voz soando distraída. Acho que não. O correio tem sido tão pouco confiável ultimamente. O que era? Era uma mentira. Uma mentira casual e fácil. Eu podia ouvir no tom dela. Era importante, eu disse. Era um convite. Um convite? Que adorável. Para quê? Meu coração simplesmente afundou. Você poderia apenas verificar a pilha de correspondência, mãe? Por favor, vou verificar, querida. Escuta, tenho que ir. A Olivia está aqui. Estamos prestes a sair para ver vestidos de noiva. Claro, Olivia tinha acabado de ficar noiva. Um espetáculo enorme e público em uma vinícola que meus pais ajudaram a planejar. Desliguei o telefone. Enviei uma mensagem para Olivia. Ei, você recebeu meu convite? Os pequenos tiques azuis apareceram. Ela leu. Ela nunca respondeu. Enviei uma mensagem para meu pai. Pai, por favor, verifique o correio. Enviei algo muito importante. Ele respondeu 2 dias depois. Estive ocupado, Amanda. O que foi? Ninguém ligou. Ninguém confirmou presença. O dia do casamento chegou. Eu estava arrumando meu cabelo e mantive meu celular na mesa ao meu lado, com a tela para cima. Eu ficava olhando para a porta da pequena casa de praia que alugamos. Você está bem, querida? A mãe do Léo perguntou. Ela estava me ajudando com os botões nas costas do meu vestido. Estou bem, eu disse. Só esperando. Talvez eles estivessem vindo de avião como uma surpresa. Talvez estivessem dirigindo e apenas atrasados. A pequena cerimônia começou. Caminhei pelo corredor de areia em direção ao Léo. Ele já estava chorando. Você está aqui, ele sussurrou e pegou minha mão. Olhei para o pequeno punhado de cadeiras que montamos. Minhas 2 melhores amigas, a família dele e 3 cadeiras vazias. Uma para a mamãe, uma para o papai, uma para a Olivia. Eles nunca apareceram. Eles nunca ligaram. Eles nunca enviaram uma mensagem. Eles nunca enviaram um cartão. Eles nunca reconheceram que eu, Amanda Pires, havia me casado. Eu estava destroçada. Chorei naquela noite em nosso quarto de hotel e Léo apenas me abraçou. Eles não te odeiam, Amanda, ele disse, sua voz tingida com uma raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Eles simplesmente não te merecem. 2 meses depois, Olivia teve seu casamento. Um evento gigantesco para 300 pessoas que meus pais pagaram inteiramente. Vi as fotos por todas as redes sociais. Minha mãe, radiante de orgulho. Meu pai, levando Olivia ao altar, chorando abertamente. Eu não fui convidada. E agora, aqui estava eu, entrando naquela mesma casa para o Natal. Léo estava certo. Eu deveria tê-lo deixado vir. Eu tenho que fazer isso sozinha, eu havia dito a ele. Eu só tenho que fazer. Eu entendo, ele disse,
e beijou minha testa. Me ligue assim que acabar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu sussurrei. Usei minha chave antiga e entrei. O cheiro era o mesmo. Livros velhos, canela e pot-pourri empoeirado. E então eu vi. Não era um lar, era um santuário. A sala de estar. A lareira estava completamente coberta de fotografias grandes, brilhantes e profissionais. Todas naquelas molduras douradas, pesadas e bregas. Olivia em seu vestido de noiva maciço de R$50 mil. Olivia e seu novo marido. Olivia com minha mãe, fechando o zíper do vestido, minha mãe chorando de alegria. Olivia e meu pai compartilhando sua primeira dança, meu pai chorando de orgulho. Devia haver pelo menos uma dúzia delas. Fiquei congelada na entrada, ainda segurando a torta de nozes. Parecia que eu não conseguia respirar. E não era só a lareira. Caminhei, entorpecida, até a cozinha. A geladeira estava coberta de novos ímãs, todos segurando fotos do chá de panela de Olivia, de sua despedida de solteira em Cancún. Coloquei a torta no balcão. Minhas mãos tremiam. Olhei ao redor, meus olhos percorrendo cada superfície. As mesas do corredor, as estantes de livros. Eu estava procurando por qualquer sinal de mim mesma, qualquer prova de que eu existia. Minha foto de formatura, uma foto de bebê. Qualquer coisa. Não havia nada. Nenhuma fotografia minha. Nenhuma foto minha e do Léo. Era como se eu nunca tivesse nascido. Era o show de Olivia Pires. E eu finalmente, verdadeiramente, entendi. Aquelas cadeiras vazias no meu casamento não foram um acidente. Não foi que eles esqueceram, ou que o correio estava lento. Foi uma escolha. Eles me apagaram ativamente. Eles apagaram meu casamento, meu matrimônio, meu marido. Eles apagaram minha vida inteira, apenas para que Olivia pudesse ter seu ano perfeito e ininterrupto. Ouvi a voz da minha mãe chamar da sala de estar. É você, Amanda. Estamos aqui. Venha dar um oi. Eu encarei uma foto na geladeira de Olivia alimentando seu marido com um pedaço de bolo de casamento de brincadeira. Senti uma frieza profunda, clara e perfeita. Respirei fundo uma vez para me firmar. Deixei a torta no balcão e entrei na sala de estar. Entrei na sala de estar e a cena era uma réplica perfeita de todos os feriados dos últimos 20 anos. Minha mãe, Eleonora, estava relaxada no sofá, navegando em seu celular com um copo de vinho branco, suando no porta-copos ao lado dela. Coloquei na cozinha. Eu disse, minha voz plana. Eu não disse o quê. Oi, Manda. Meu pai resmungou de sua poltrona, seus olhos grudados na TV. O jogo está um desastre. Olivia apenas suspirou dramaticamente, irritada por minha chegada ter interrompido seu momento. Ela estava sentada no chão, cercada por uma montanha de presentes de casamento. Ela ergueu uma torradeira. Quem ainda dá uma torradeira tão barata hoje em dia? Ela a jogou em uma pilha que havia designado para devoluções. Eu apenas fiquei ali, na porta. Você me ouviu, Amanda? Minha mãe perguntou, sua voz afiada com impaciência. As tortas. Cozinha? Eu as coloquei no balcão, repeti. Minha voz soava estranha aos meus próprios ouvidos. Calma demais. Então era isso. Esta era a família com a qual eu tinha dirigido 4 horas para estar. A máscara de Amanda deveria se encaixar. O sorriso fácil e prestativo. Aquele que diz, estou bem, não preciso de nada, como posso ajudar? Mas não veio. Eu apenas fiquei ali. Bem, minha mãe disse, finalmente olhando para mim. Não fique aí parada como uma estátua. Entre. Você está deixando todo o ar quente sair. Eu entrei. Sentei-me na poltrona pequena e dura no canto. Aquela em que ninguém nunca sentava. A que sempre foi o meu lugar. Eu apenas os observei. Minha mãe voltou para o celular. Meu pai voltou para o jogo de futebol. Olivia voltou a organizar seus presentes. Ninguém perguntou. Como foi a viagem, Amanda? Ninguém perguntou. Como você está? Ninguém disse. Sentimos sua falta.
Sentei-me ali por 20 minutos. Na verdade, cronometrei no meu relógio. 20 minutos de silêncio absoluto, pontuados apenas pelo som de Olivia rasgando papel de presente e minha mãe tocando na tela do celular. Finalmente, Olivia soltou um gemido teatral. Estou tão entediada. A cabeça da minha mãe se ergueu do celular. O que foi, querida? Estou tão cansada, Olivia choramingou, jogando-se de costas no tapete. E estou faminta. Quando vamos comer? Logo, docinho, minha mãe arrulhou. Amanda pode vir me ajudar na cozinha. Ela olhou para mim com expectativa. Era uma ordem. A antiga Amanda teria se levantado num pulo. Claro, mãe. Mas eu não me mexi. Amanda, minha mãe disse novamente. Acho que você dá conta, eu disse. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Meu pai realmente desviou o olhar da TV. Olivia parou o que estava fazendo. Isso não estava no roteiro. Com licença, minha mãe disse. Sou uma convidada, afirmei simplesmente. Olivia é uma convidada. Somos todos convidados. Tenho certeza de que você e o papai têm tudo sob controle. Minha mãe apenas me encarou. Ela estava furiosa, mas não queria causar uma cena na frente de sua preciosa Olivia. Tudo bem, ela retrucou. Fique na sua. Ela se levantou e marchou para a cozinha. Meu pai, sentindo a mudança na pressão barométrica, a seguiu rapidamente. Vou, verificar o peru. Fiquei sozinha na sala com minha irmã. Ela estava me fuzilando com o olhar. Qual é o seu problema? Ela exigiu. Nenhum problema, eu disse. Peguei uma revista da mesa de canto e fingi ler. Você é sempre assim, ela disse. Você entra aqui com essa atitude, essa coisa toda de sou melhor que você. Eu quase ri alto. Eu melhor que ela? Nesta casa, isso era uma impossibilidade cósmica. Só estou cansada da viagem, Olivia, eu disse. Tanto faz. Ela se virou de volta para sua pilha de presentes. Sentamos em um silêncio hostil até o jantar estar pronto. Eu ajudei a levar a comida para a siamesa. Eu fiz isso porque sou fraca e porque décadas de condicionamento são difíceis de quebrar. Amassei as batatas, despejei o molho. Minha mãe supervisionou, o que na verdade significava que ela bebia vinho e criticava tudo o que eu fazia. Coloque um pouco mais de sal, Amanda. Não amasse demais. Seu pai odeia quando fica grudento. Eu apenas assenti. Ok, mãe. Finalmente todos nos sentamos. A mesa estava linda, tenho que admitir. A comida estava quente, a maior parte da qual eu havia preparado. Meu pai murmurou uma oração rápida e monótona, e então o espetáculo começou. Por 45 minutos sólidos, Olivia comandou a atenção. Ela falou sobre sua lua de mel em Cabo. Foi simplesmente divino. A água era tão azul. Nosso resort, oh meu Deus, gente, tinha uma piscina privativa. Ela falou sobre seu novo marido. Ivan, ironicamente, também era o nome dele. Uma pequena piada cruel do universo. Ele é tão brilhante. O chefe dele o adora. Ele já está a caminho de uma grande promoção. Ela falou sobre o novo apartamento deles, o carro novo dela, os novos amigos no clube. E meus pais, eles eram a plateia perfeita. Oh, Vivi, isso é maravilhoso! Minha mãe exclamou. Essa é a minha garota, meu pai disse, radiante de orgulho. Eu sempre soube que você se daria bem. Eles estavam pendurados em cada palavra dela. Eu era invisível. Comi meu peru, comi minhas batatas, bebi minha água. Ninguém me fez uma única pergunta. Mas eu senti algo diferente desta vez. Geralmente, nesses jantares, sinto uma tristeza profunda e dolorosa. Sinto-me pequena. Mas desta vez, não senti nada. Senti frieza. Senti uma clareza estranha. Eu estava apenas os observando. Estava observando 3 atores encenarem uma peça que eu já tinha visto vezes demais. Olivia era a estrela, minha mãe era a diretora bajuladora e meu pai era o membro da plateia silencioso e sem espinha dorsal. E eu era a contra-regra, aquela que preparava tudo e depois esperava-se que desaparecesse nos bastidores.
Olivia finalmente fez uma pausa para tomar um gole longo e dramático de seu vinho. Seus olhos caíram sobre mim. Acho que ela podia sentir. Ela podia sentir que eu não estava desempenhando meu papel. Eu não estava olhando para ela com a mistura necessária de inveja e adoração. Eu estava apenas olhando. E ela não gostou nem um pouco disso. O sorriso que se espalhou por seu rosto não era um sorriso. Era aquele deboche. Aquele que ela sempre usava antes de dar o golpe final. Então, Amanda, ela disse, sua voz de repente alta, projetando para toda a mesa. Todos nós estivemos falando sobre minha nova vida. E a sua vida de sempre? Eu não respondi, apenas mantive seu olhar. Como está o trabalho? Ela perguntou, sua voz pingando de falsa doçura. Está bem, eu disse. Como está aquela sua cidade cinzenta e deprimente? Está bem. Como está você sabe? Ela balançou os dedos no ar. A vida amorosa? Ainda um deserto total? Eu baixei meu garfo. Ela se inclinou para frente, sentindo seu momento. Este era seu grand finale. Seu brinde de Natal. Quero dizer, sério, ela disse, sua voz cheia de uma pena nojenta e falsa. Com 35 anos e ainda solteira. Isso é tipo uma escolha a essa altura? Ou você meio que desistiu? E lá estava. A provocação, a crueldade, a humilhação pública. A mesa ficou em silêncio. Minha mãe congelou, seus olhos caindo para o prato. Meu pai ficou intensamente focado em seu copo d'água. Ninguém disse uma palavra. Ninguém disse. Olivia, isso é uma coisa horrível de se dizer. Eles nunca dizem. Mas desta vez eu não me encolhi. Eu não desviei o olhar. Eu não corei e murmurei. Estou bem. A antiga Amanda se foi. A garota que chorou sozinha em sua própria formatura se foi. A mulher que sentou ao lado do telefone, esperando por uma ligação que nunca viria. Ela também se foi. Eu levantei o olhar do meu prato. Olhei diretamente para Olivia. Deixei o silêncio pairar no ar. Deixei que se estendesse e se tornasse desconfortável. Deixei todos eles sentirem. O que te faz ter tanta certeza de que estou solteira? Perguntei. Minha voz não era alta, não estava com raiva. Era quieta, era firme, era fria. Cortou a tensão espessa da sala como um bisturi. Olivia realmente riu, um latido curto e feio. Ah, por favor, não seja patética. Nós saberíamos se você estivesse namorando alguém. Você não consegue guardar um segredo para salvar sua vida. Coloquei meu guardanapo de pano sobre a mesa, coloquei meu garfo cuidadosamente ao lado dele. Minha mão estava perfeitamente, completamente firme. Olhei para minha irmã, olhei para minha mãe, olhei para meu pai, e então eu disse as palavras que eu sabia que incendiariam o mundo inteiro deles. Estou casada, o mundo não acabou, os pratos não se estilhaçaram. Quando eu disse, estou casada, a primeira coisa que ouvi foi o silêncio profundo e pesado de um fato que não tinha lugar na narrativa deles. Na história deles, eu era a Amanda, a quieta, a solteira, aquela que trazia tortas e sentava na cadeira do canto, aquela que estava sempre bem. Uma Amanda casada era uma personagem que não existia no roteiro deles. Minha mãe, Eleonora, apenas me encarou, sua boca uma linha fina e dura. Não seja ridícula, Amanda, ela disse, sua voz afiada. Isso não tem graça. Não estou tentando ser engraçada, respondi, mantendo minha voz perfeitamente uniforme. Estou casada. Meu pai, Ricardo, olhou nervosamente para minha mãe. Ele sempre ficava com medo quando a história mudava. Ele estava procurando sua deixa sobre como reagir. Minha irmã, Olivia, foi quem finalmente quebrou a tensão. Ela riu. Foi um som áspero, um latido de pura incredulidade. Casada. Ela zombou, batendo a taça de vinho na mesa. Casada. Ah, Amanda, isso é tão triste. Com quem você casou? Com seu notebook? Ela olhou ao redor da mesa, atuando para sua plateia. Ela finalmente pirou. 35 anos e inventou um marido. O nome dele é Léo, eu disse. O nome pousou no ar entre nós como um objeto físico, uma coisa sólida. Meu pai se encolheu.
Os olhos da minha mãe se estreitaram em fendas. Léo? Olivia repetiu, seu sorriso de deboche finalmente vacilando. Do que você está falando? O nome dele é Léo Martinez, eu disse. Ele é marceneiro. Ele mora em Curitiba. Nos conhecemos há 2 anos. Temos uma casa juntos e nos casamos há 8 meses. Eu coloquei os fatos sobre a mesa, um por um, como pedras pesadas. Minha mãe estava balançando a cabeça, seu rosto ficando vermelho escuro, mas não era de alegria, era de fúria. Como você ousa? Ela sussurrou. Como você ousa vir aqui e mentir assim na mesa de Natal, depois de tudo que fazemos por você? Tudo que vocês fazem por mim? As palavras ecoaram em meus ouvidos, as formaturas que vocês perderam, os aniversários que esqueceram, a vida que ignoraram. Não estou mentindo, mãe, eu disse. Então onde ele está? Ela retrucou. Se você está tão casada, onde está esse Léo? Por que você não o trouxe? Eu não o trouxe, eu disse, porque eu sabia que vocês fariam exatamente isso. Eu sabia que vocês não acreditariam em mim. Eu não o trouxe porque eu tinha que fazer essa parte sozinha. Isso é um insulto, minha mãe declarou, levantando-se. Ela estava acumulando sua raiva como uma nuvem de tempestade. Nós somos sua família. Se você tivesse se casado, nós saberíamos. Nós teríamos estado lá. Nós nunca recebemos um convite. Meu pai assentiu, encontrando seu papel. É verdade, Amanda. Nós nunca recebemos um convite. Por que você nos excluiu assim? Por que você seria tão cruel? E lá estava, a reviravolta clássica. A culpa era minha. Eu era a cruel. Eu era aquela que fugiu para se casar em segredo. Eu era aquela que os excluiu. Olhei para eles. Minha mãe, indignada e justa. Meu pai, desolado e desapontado. Minha irmã, com seu sorriso de deboche retornando, vitoriosa. Eles tinham encontrado sua narrativa. A narrativa onde eu era a vilã. A antiga Amanda teria cedido ali mesmo. Ela teria se desculpado. Desculpe, vocês estão certos, desculpe. Ela teria se encolhido. Ela teria assumido toda a culpa apenas para fazer os gritos pararem. Mas eu não sou a antiga Amanda. Olhei para minha mãe. Você não recebeu um convite? Não, ela gritou. Claro que não, ou nós teríamos estado lá. Você escondeu isso de nós. Você está tentando nos machucar. E você, pai, você não recebeu um convite? Ele apenas balançou a cabeça, parecendo profundamente triste. Não, querida, nada. Eu não entendo por quê. Olivia. Virei meu olhar para minha irmã. Ela apenas deu de ombros. Não faço ideia do que você está falando. Estive ocupada. Sou uma mulher casada agora. Não tenho tempo para seus joguinhos bizarros. Eu assenti lentamente. Mantive o olhar deles, dos 3, os mentirosos. Então, só para ficar perfeitamente claro, eu disse, minha voz como gelo. Ninguém nesta sala, ninguém nesta mesa, recebeu um convite meu para o meu casamento há 8 meses. É isso mesmo, minha mãe confirmou. Então pare com essa bobagem. Você está estragando o Natal. Entendo, eu disse. Peguei minha bolsa e tirei meu celular. Coloquei-o sobre a mesa e o desbloqueei. A tela lançou uma luz azul e fria no espaço entre nós. Estava tão quieto que se podia ouvir o velho relógio tiquetaqueando no corredor. Vocês estão certos, eu disse. Vocês não receberam um convite. Olhei diretamente para Olivia. Seu sorriso de deboche havia sumido. Seu rosto estava pálido. Vocês não receberam, eu disse, porque alguém nesta mesma sala garantiu que vocês não recebessem. A temperatura pareceu cair 20 graus. O rosto do meu pai ficou branco. Minha mãe parou de respirar. E pela primeira vez em toda a minha vida, na mesa de Natal da minha família, todas as pessoas estavam olhando para mim. Todas as pessoas estavam ouvindo. Eu tinha a prova bem ali na minha mão. Eu tinha a verdade. E a verdade, eu estava aprendendo, era uma arma. Os olhos da minha mãe saltavam entre mim e Olivia. Ela podia ver. Ela podia ver que o poder havia mudado. O quê? Do que você está falando? Minha mãe sussurrou.
O que tem nesse celular? Eu não respondi. Mantive meus olhos fixos em minha irmã. Olivia não estava mais olhando para mim. Ela estava encarando o celular como se fosse uma bomba relógio. Olivia, meu pai disse, sua voz mal um sussurro. Do que ela está falando? Olivia não disse nada. Ela está falando do correio, eu disse. Ela está falando dos e-mails. Ela está falando das mentiras. Eu estava completamente calma. Nunca me senti tão calma na minha vida. Imaginei-me na praia com Léo. O vento estava forte naquele dia e eu estava preocupada que meu véu voasse. Ele segurou minhas mãos com tanta força. As dele eram tão quentes. Ele olhou diretamente para mim e disse: "Você é meu lar, Amanda." Eu estava me agarrando àquele momento. Eu estava me agarrando àquela verdade. Olhei para as 3 pessoas que compartilhavam meu sangue. Eles não eram meu lar. Eles eram a tempestade. Querem saber por que nunca receberam um convite? Perguntei à mesa. Toquei na tela. Vamos descobrir. O celular na mesa era um holofote. Era um juiz. E todos nós aguardávamos o veredito. O rosto de Olivia era uma máscara pálida e imóvel. Ela encarava o celular, sabendo exatamente o que estava nele. Minha mãe estava praticamente vibrando de raiva. Isso é um jogo, Amanda. Um jogo doentio e cruel. Não é um jogo, eu disse. É um registro. Peguei o celular, minha mão perfeitamente firme, e o ergui para que todos pudessem ver. Eu sabia que isso aconteceria, eu disse suavemente. Eu conheço vocês. Então fui cuidadosa. Aprendi a ser cuidadosa. Abri meu aplicativo de e-mail. Naveguei até minha pasta de enviados. Vou começar com os e-mails, eu disse, porque são mais rápidos. Toquei na tela. Aqui. Um e-mail enviado para Eleonora. pires@gmail.com, o endereço de e-mail da minha mãe. Enviado em 4 de março, às 10h30 da manhã. Ergui o celular. Minha mãe semicerrou os olhos, como se não quisesse ver. A linha de assunto li em voz alta e clara. É casamento da Amanda. Você está convidado. Minha mãe soltou um pequeno suspiro. Mas talvez você não tenha visto, eu disse. Talvez tenha ido para sua pasta de spam. Vamos verificar o registro de entrega. Toquei na tela novamente e fui para uma pasta diferente, uma que eu havia criado há 8 meses. Aquela que eu rotulei como prova. Eu paguei por um serviço de rastreamento de e-mail, expliquei. É algo que usamos na minha área. Eu sei como ver quem abre o quê e quando. Abri o registro. E aqui vamos nós. E-mail para Eleonora. pires@gmail.com. Enviado em 4 de março, 10h30 da manhã. Virei o celular para que minha mãe pudesse ver. Aberto em 4 de março, 10h32 da manhã. De um endereço de IP localizado nesta mesma casa. No seu celular. O rosto da minha mãe ficou cinza pálido. Ela olhou para seu próprio celular, ao lado de seu prato, como se ele a tivesse traído. Você leu, eu disse. Ela gaguejou. Eu não me lembro. Você o abriu 2 minutos depois que eu enviei, afirmei. E você nunca respondeu. Você nunca ligou. Você nunca disse uma única palavra. Meu pai estava balançando a cabeça. Eleonora, isso é verdade? Você viu? Eu recebo tantos e-mails, ela gritou, sua voz subindo em pânico. E a Olivia estava planejando o casamento dela. Foi tão agitado. Eu devo ter simplesmente esquecido. Esquecido, eu disse. Você esqueceu que sua própria filha ia se casar? Era só um casamento na praia, não. Não parecia real, ela murmurou. E você, pai? Eu disse, deslizando para o próximo registro. Um e-mail para Ricardo.Pires no endereço de trabalho dele. Enviado em 4 de março, 10h31 da manhã. Eu nunca vi, meu pai disse, sua voz firme. Eu nunca vi, Amanda. Eu teria ido. Você sabe que eu teria ido. Vamos ver, eu disse. Ergui o celular novamente, aberto em 5 de março, 8h17 da noite. Desta casa, no seu computador no escritório. O rosto do meu pai simplesmente desmoronou. Ele parecia quebrado. Eu
Ele olhou para minha mãe. Eu não me lembro. Eleonora, você verificou meu e-mail para mim? Minha mãe ficou em silêncio, encarando o prato. Então vocês dois viram, eu disse. E vocês dois não fizeram nada. Vocês dois decidiram que não era real. Era o ano da Olivia. Minha mãe gritou de repente, sua voz estridente. Ela tinha acabado de ficar noiva. Estávamos planejando o casamento dela. A sua coisinha. Foi uma distração. Não era um casamento de verdade, não como o da sua irmã. Era só uma festinha na praia. Uma festinha na praia. As palavras pairaram no ar. Meu casamento, meu amor, meus votos, meu Léo, uma festinha na praia. Então vocês simplesmente apagaram, sussurrei. Vocês simplesmente decidiram que nunca aconteceu. Mas eu fiz mais do que apenas enviar um e-mail, eu disse, minha voz endurecendo novamente. Eu conhecia vocês. Eu sabia que vocês iriam esquecer. Então eu enviei os convites de verdade, os de papel, os que eu mesma desenhei naquele papel cartão grosso, cor de creme. Mudei para um aplicativo diferente, o aplicativo de rastreamento dos Correios. Aqui está o número de rastreamento. Anunciei para o pacote de SEDEX enviado para o senhor e a senhora Ricardo Pires, neste endereço, contendo 3 convites. Ergui a tela. Entregue em 7 de março, 13h14, deixado com o indivíduo na porta da frente. E aqui? Aqui está a assinatura. Eu dei zoom na assinatura eletrônica. Minha mãe olhou, meu pai olhou. Não era a assinatura da minha mãe. Não era a do meu pai. Era um rabisco rápido e circular. Ó, Pires, Olivia. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Foi o silêncio de uma tumba. Meu pai virou a cabeça, lenta, mecanicamente. Ele olhou para sua filha mais nova. Olivia, ele sussurrou. A mão da minha mãe voou para a boca. Oh, não! Oh, não, 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 não! Olivia não estava olhando para eles. Ela estava olhando para mim. Seu rosto não estava triste, não estava culpado. Era puro, ódio não adulterado. Seus olhos eram 2 fendas de gelo azul. Querida, minha mãe disse, sua voz tremendo. Me diga que não é verdade. Me diga que você nos deu a correspondência, Vivi. Olivia não se mexeu. Olivia! A voz do meu pai trovejou, mais alta do que eu a ouvi em uma década. Você pegou os convites de casamento da sua irmã? O silêncio de Olivia foi a resposta. Foi mais alto do que qualquer confissão, mais condenatório do que qualquer grito. Ela tinha feito isso. Ela tinha assinado pelo pacote. Ela o abriu. Ela tinha visto minhas notas manuscritas, minha alegria, meu amor. E ela o escondeu. Jogou fora. Queimou. Ela me apagou. Meu pai enterrou a cabeça nas mãos. Ele fez um som pequeno e quebrado. Minha mãe começou a chorar, soluços suaves e ofegantes. Por quê? Por que você faria isso, Vivi? Por quê? Mas Olivia apenas me encarava. E eu a encarei de volta. Eu não senti nada. Aquele nada frio, claro e perfeito. Esta era a minha família. Uma mentirosa, um covarde, uma ladra. E eu. O fantasma que finalmente voltou para assombrá-los. Os soluços da minha mãe eram o único som na sala. Meu pai era uma estátua de dor. Eu estava apenas esperando. Minha mãe continuava repetindo a palavra como um mantra. Por que, Vivi? Por quê? Por que você faria isso? Olivia finalmente desviou o olhar de mim e olhou para as mãos cruzadas no colo. Por meio segundo, pensei que ela poderia realmente chorar. Pensei que ela poderia se desculpar. Pensei que depois de 35 anos, ela poderia mostrar um único pingo de remorso. Eu estava errada. Quando Olivia finalmente levantou o olhar, seus olhos estavam secos como osso, e eles ardiam de fúria. Ela se virou para minha mãe. "Pare com isso!" ela gritou, sua voz como vidro se quebrando. "Apenas pare de chorar. É tão irritante." Minha mãe recuou, suas lágrimas parando instantaneamente. "Você quer saber por quê?" Olivia disse, sua voz pingando de desprezo. "Você é tão estúpida assim?"
Ela se levantou, chutando a cadeira para trás com tanta força que arranhou ruidosamente o piso de madeira. Ela estava apontando para mim agora, todo o seu corpo tremendo. Era para ser o meu ano, meu noivado, meu chá de panela, minha despedida de solteira, meu casamento. Era a minha vez. Tudo era finalmente sobre mim. Eu apenas olhei para ela, minha expressão indecifrável. E você... Ela sibilou. Você não podia simplesmente me deixar ter isso, podia? Você sempre faz isso. Eu quase ri. Eu sempre faço isso? O que eu faço, Olivia? Eu não faço nada. Não me é permitido fazer nada. Você, com seu namoradinho secreto e seu trabalho de design secreto na sua cidade triste e chuvosa, você estava apenas esperando para arruinar o meu momento. Eu me casei, Olivia, eu disse calmamente. Eu me apaixonei. Não teve absolutamente nada a ver com você. Mentirosa, ela gritou. Você enviou aqueles convites logo depois que eu fiquei noiva. Você fez de propósito, para roubar meu brilho, para fazer a mamãe e o papai olharem para você por 5 segundos. Minha mãe balançou a cabeça fracamente. Não, Vivi, isso é loucura. Não é loucura, Olivia retrucou. Ela sempre teve inveja de mim, a vida inteira. Ela tem inveja que eu sou mais bonita, ela tem inveja que eu sou feliz, e ela tem inveja que vocês me amam mais. E lá estava, a verdade final e feia. Aquela que todos naquela sala sabiam, mas nunca ousaram dizer em voz alta. Minha mãe ofegou. Olivia, isso não é verdade. É verdade. Olivia estava chorando agora, mas eram lágrimas grandes, feias e raivosas. Vocês me amam mais, porque eu preciso de vocês. Ela não precisa de ninguém. Ela é fria. Ela é um robô. Ela apenas senta lá e julga todos nós. Eu não queria que o casamentinho de praia dela atrapalhasse, ela disse, sua voz baixando para um rosnado baixo e vicioso. Eu não queria que a mamãe se distraísse. Eu não queria que o papai tivesse que ir. Era o meu ano. Era a minha vez. E eu não me arrependo. Meu pai levantou o olhar. Ele olhou para minha mãe, seu rosto destroçado. Você a deixou usar seu computador. Você a deixou... Ela me ajuda com meus e-mails às vezes, minha mãe gaguejou. Eu pensei que ela estava apenas ajudando. Eles estavam em frangalhos. Meu pai, destruído, minha mãe, quebrada. Olivia, um monstro de sua própria criação. E eu apenas fiquei lá. E senti algo mudar. Foi uma sensação física, uma corda longa, esticada e dolorosa que estava amarrada em meu peito desde o dia em que nasci. Uma corda que sempre me puxava de volta para esta casa, para esta mesa. Uma corda que me fazia dirigir 4 horas com uma torta estúpida, esperando que desta vez eu fosse amada. E ela se partiu. Eu não gritei, eu não chorei, eu apenas exalei, uma respiração longa e lenta. O tipo que você dá depois de ser mantido debaixo d'água por muito tempo. O tipo de respiração que salva sua vida. Eu estava livre. A esperança se foi. A esperança de que eles me veriam, de que me escolheriam. Estava finalmente, misericordiosamente, morta. E o alívio foi avassalador. Eu estava perseguindo fantasmas. Eu estava tentando tirar água de um poço seco e envenenado. Olivia ainda estava soluçando. E agora? Agora você estragou o Natal. Natal. Olhei para ela. E a vi claramente pela primeira vez. Não como minha irmã, não como a filha estrela. Vi uma pessoa pequena, patética e aterrorizada. Alguém tão oca por dentro que precisava roubar a luz de todos ao seu redor. Um buraco negro. E eu senti apenas pena. Peguei minha bolsa do chão. Peguei minhas chaves. Amanda, meu pai disse, sua voz um arranhão rouco. Onde você vai? Olhei para ele. Seu rosto estava cinzento e velho. Olhei para minha mãe, que estava apenas encarando suas mãos em branco. Olhei para minha irmã, que havia parado de chorar e estava apenas me fuzilando com o olhar. Você está certa sobre uma coisa, Olivia, eu disse.
O quê? Ela fungou. Você roubou o meu casamento? Eu disse. Você roubou os convites. Você roubou a chance dos meus pais estarem lá. Fiz uma pausa, depois olhei para minha mãe e meu pai. Mas você, Olivia, você não roubou apenas meu casamento. Olhei para meus pais, que estavam sentados ali em silêncio, que tinham deixado isso acontecer, que tinham me olhado com confusão quando ganhei a competição de arte, que tinham perdido minha formatura, que nem sabiam o nome do meu marido. Você não roubou apenas meu brilho, eu disse a Olivia. Você roubou minha mãe. Você roubou meu pai. Você roubou minha família inteira. Virei as costas para ela. E sabe de uma coisa? Eu disse para a sala silenciosa. Pode ficar com eles. Levantei-me da mesa. Minha cadeira não arranhou. Movi-me silenciosamente como sempre fiz. Mas desta vez, o silêncio não era sobre ser invisível. Era o silêncio de ter terminado. Saí da sala de jantar. Podia sentir os olhos deles em minhas costas. Amanda. A voz do meu pai era um apelo desesperado. Não vá. É Natal. Sua torta ainda está no balcão. Parei no corredor. Olhei para a torta de nozes perfeita que carreguei por 4 horas. Virei-me. Olhei para meu pai. Estou indo embora, eu disse, minha voz calma e final. Não estou indo embora porque estou com raiva. Não estou indo embora porque estou fazendo birra. Olhei para minha mãe, que o havia seguido até o corredor. Estou indo embora porque cansei. Cansei de tentar pertencer a um lugar que nunca me viu. Cansei de competir pela atenção de vocês. Cansei de tentar ganhar o amor de vocês. Não seja tão dramática, Amanda. Minha mãe disse, sua voz já fria. Ela estava do lado de Olivia. Ela já estava consertando a história. Sua irmã cometeu um erro terrível. Ela é muito emotiva. Um erro? Eu disse. Um erro é esquecer de comprar leite. Um erro é trancar as chaves no carro, roubar o casamento da sua irmã, mentir sobre isso por 8 meses e tentar apagar o casamento dela. Não é um erro. É uma escolha. É quem ela é. É quem vocês a fizeram ser. Como ousa? Minha mãe sibilou. Não, eu disse, erguendo a mão. Chega, não vou fazer isso. Não vou ficar aqui e brigar com você. Não há mais nada pelo que lutar. Olhei para meu pai. Sinto muito, pai. Sinto muito por você ser tão fraco. Sinto muito por você ter deixado isso acontecer. Sinto muito por você nunca, nem uma única vez, ter me defendido. Ele se encolheu como se eu o tivesse esbofeteado. Ele não tinha resposta. Olivia apareceu na porta, seu rosto manchado e inchado de lágrimas. O show havia acabado e ela não havia vencido. Você está estragando o Pânteo Natal, ela murmurou, já revertendo para o papel de vítima. Você veio aqui só para fazer isso. Você me odeia. Você sempre me odiou. Olhei para ela. Olhei para além dela, para o santuário de suas fotos de casamento na parede. As grandes molduras douradas, o vestido branco, os mentirosos sorridentes. Eu quase sorri. Você está errada, Olivia, eu disse. Eu não te odeio. Eu não sinto nada por você. Você é apenas uma pessoa. Uma pessoa que eu costumava conhecer. Virei-me para Dee na porta da frente e coloquei a mão na maçaneta. Você arruinou meu casamento! Olivia gritou, sua voz ficando mais alta. Você arruinou meu primeiro Natal como uma mulher casada. Parei, minha mão no metal frio. Virei-me uma última vez. Não, Olivia, você arruinou meu casamento. Você o roubou. Você o queimou. Olhei para minha mãe e meu pai. Isso não é Natal. Isso é apenas a verdade. E a verdade finalmente alcançou vocês. E então eu abri a porta. O ar frio da noite bateu em meu rosto. Era novembro. Estava escuro. Eu saí. Eu não corri. Desci os degraus da varanda. Atravessei a entrada da garagem, minhas chaves já na mão. Cheguei ao meu carro e cliquei no botão de destravar. O carro apitou. Olhei para trás, para de casa. A porta da frente ainda estava aberta, derramando um retângulo de luz quente e amarela no gramado escuro. Meu pai estava parado na porta, apenas me observando ir. Minha mãe e Olivia haviam sumido.
Provavelmente estavam de volta na cozinha, minha mãe abraçando Olivia, dizendo a ela que tudo ficaria bem, dizendo a ela que eu era o monstro. O roteiro já estava sendo reescrito. Entrei no meu carro, coloquei a chave na ignição e liguei o motor. Coloquei o cinto de segurança, saí da garagem devagar e com cuidado. Dirigi pela rua deles, parei no sinal de pare, usei minha seta, entrei na rampa de acesso à rodovia. E então, eu chorei. Chorei tanto que não conseguia ver a estrada. Tive que parar no acostamento. Sentei-me no meu carro na beira de uma rodovia escura e vazia, e eu lamentei. Não foi um choro triste, foi um choro de nascimento. Foi o som de 35 anos de dor engolida finalmente deixando meu corpo. Chorei pela menininha com a medalha manchada de tinta. Chorei pela mulher em sua própria formatura, totalmente sozinha. Chorei pela noiva que encarou 3 cadeiras vazias. Chorei pelas tortas, pelas flores, pela esperança estúpida e desperdiçada. Chorei por 10 minutos e então parei. Limpei meu rosto, assoei o nariz em um guardanapo do porta-luvas. Respirei fundo e trêmula. O ar no carro estava frio e limpo. Engatei a marcha e voltei para a rodovia. Era uma viagem de 4 horas. Não liguei o rádio, apenas dirigi. Eu estava dirigindo para casa, para o Léo, para o meu verdadeiro lar. Eu estava finalmente, completamente livre. A viagem de 4 horas de volta a Curitiba foi a mais silenciosa da minha vida. Minha mente era uma lousa em branco. Eu não estava repassando a discussão, não estava pensando em coisas inteligentes que deveria ter dito. Eu apenas dirigi, senti-me esvaziada, mas de um jeito bom, como um quarto bagunçado que finalmente foi limpo de todos os seus móveis velhos e quebrados. Quando parei em frente ao nosso apartamento, era quase meia-noite. As luzes estavam acesas. Destranquei a porta silenciosamente. Léo havia adormecido na poltrona grande da sala de estar. A TV estava no mudo e um livro estava aberto em seu colo. Ele havia esperado por mim. Fiquei ali por um momento, olhando para ele, suas mãos fortes, seu rosto gentil, a sensação de segurança que ele representava. O amor que senti por ele naquele momento era tão grande que preencheu todos os novos espaços vazios dentro de mim. Aproximei-me e toquei seu ombro gentilmente. Seus olhos se abriram imediatamente. Ele não estava dormindo profundamente. "Ei!" ele disse, sua voz grossa de sono. "Você está em casa." Ele olhou para o meu rosto, para os meus olhos inchados e vermelhos. Ele viu a nova quietude em mim. Ele não perguntou o que aconteceu. Ele não disse, "Eu te avisei." Ele apenas se levantou, envolveu-me em seus braços e me puxou com força contra seu peito. Enterrei meu rosto em sua camisa. Cheirava a serragem e café. Cheirava a lar. "Acabou", sussurrei. "Eu sei", ele disse, e apenas me abraçou. Ele beijou o topo da minha cabeça. "Você disse o que precisava dizer. Eu falei sobre você para eles", murmurei em seu peito. "Eu disse a eles que era casada." "Bom", ele disse, me segurando ainda mais forte. "Fico feliz. Estou tão orgulhoso de você, Amanda." E eu chorei de novo, mas desta vez foram lágrimas pequenas e silenciosas, de puro alívio. Eu estava segura. Os dias seguintes foram silenciosos. Fiquei esperando as ligações raivosas, as mensagens de culpa, os e-mails de como você ousa, mas não houve nada. Uma semana depois, meu celular vibrou. A tela dizia, "Pai." Meu coração pulou na garganta. Quase não atendi. Léo viu meu rosto do outro lado da sala e me deu um leve aceno de cabeça. "Tudo bem, você não precisa." Mas eu atendi. Deslizei para atender. "Alô?" Sua voz era pequena, rachada. "Amanda." "Oi, pai", eu disse. Houve uma longa pausa. Pude ouvi-lo respirar de forma trêmula. Eu sinto muito, Amanda." Ele começou, sua voz quebrando. Eu sinto muito, muito mesmo." Ele estava chorando. Meu pai, o homem quieto e fraco, estava soluçando ao telefone. "Eu não sabia", ele disse.
Juro por Deus, eu não sabia sobre os convites. Eu teria estado lá, querida. Eu prometo a você, eu teria estado lá. Fechei os olhos. Eu sei, pai. Eu não te vi, Amanda, ele disse, sua voz um sussurro. Fui um pai terrível. Eu só olhava para sua irmã e eu senti sua falta. Senti falta da sua vida inteira. E eu sinto muito, muito mesmo. Eu estava chorando também. Eu também sinto muito, pai. Pelo quê? Ele perguntou confuso. Por você ter perdido, eu disse. Por você não ter estado lá. Não era perdão, ainda não. Mas era um começo. Foi a primeira conversa honesta que já tivemos. Ele me disse que minha mãe e Olivia não estavam falando com ele. Elas formaram uma frente unida. Estavam furiosas por ele ter acreditado em mim. Eu não me importo, ele disse, sua voz mais forte. Cansei, Amanda. Cansei de ser cego. Ele perguntou sobre o Léo, pediu para ver fotos, pediu para conhecê-lo. Fizemos um plano para tomar um café, só nós dois no mês seguinte. Era uma coisa pequena e frágil, mas era real. 2 dias depois, uma carta chegou. Um envelope grosso, cor de creme, com a caligrafia circular de Olivia. Abri com as mãos trêmulas. Eram 5 páginas. Não era um pedido de desculpas, era uma lista dos meus crimes. Eu sei que você está brava, mas eu estava tão estressada com meu próprio casamento. Você fez a mamãe e o papai brigarem. Você sempre se achou muito melhor do que eu. Você fez essa bagunça enorme e agora sou eu que tenho que limpar. A mamãe está arrasada. Ela disse que você não é mais filha dela. Era página após página sobre mim, ela. Li todas as 5 páginas. Em seguida, levei a carta para a pia da cozinha, peguei um isqueiro da gaveta de utilidades e ateei fogo no canto. Observei as palavras se enrolarem em cinzas pretas. Lavei as cinzas ralo abaixo. Eu nunca respondi. Minha mãe me mandou uma mensagem 1 semana depois. Sua irmã está de coração partido. Você precisa se desculpar pelo que fez com ela. Olhei para a mensagem, então bloqueei o número dela. O ano seguinte foi quieto. Vi meu pai algumas vezes para um café. Foi estranho e triste, mas foi real. Ele conheceu o Léo, apertou sua mão e chorou. Ele me disse que minha mãe e Olivia haviam dobrado a aposta, contando a toda a família que eu estava mentalmente instável e os havia abandonado. Minha lista de cartões de Natal ficou bem mais curta. Eu não me importei. O espaço vazio que eles deixaram em minha vida foi um alívio. Então, o próximo Natal chegou. Léo e eu dirigimos para a casa dos pais dele. Eu estava nervosa. Levei uma torta, velhos hábitos. Entramos e a casa era um caos maravilhoso. Era barulhenta, quente e cheirava a peru, alho e uma quantidade obscena de manteiga. A mãe de Léo, Sara, me viu e correu, segurando meu rosto em suas mãos quentes e empoeiradas de farinha. «Amanda!» ela gritou por cima do barulho. «Você está aqui!» «Graças a Deus, pode provar este molho e me dizer se está muito salgado?» Ela me abraçou, depois me puxou para a cozinha movimentada. As irmãs de Léo estavam rindo, seus sobrinhos estavam duelando com colheres de pau. Como está aquele novo projeto da cervejaria? O pai dele perguntou, me entregando uma taça de vinho. Amanda, venha resolver um debate para nós. Sua irmã gritou. Duro de Matar é um filme de Natal? Fiquei no meio da cozinha deles, segurando uma taça de vinho, e estava rindo. Eles estavam falando comigo, eles estavam me fazendo perguntas, eles me viram. Léo encontrou meu olhar do outro lado da sala e sorriu. Um sorriso real e caloroso que alcançou seus olhos. Ergui minha taça para ele. Todos nós nos esprememos ao redor da mesa de jantar lotada, batendo cotovelos, todos falando ao mesmo tempo. E eu finalmente entendi. Pensei naquela outra mesa. A mesa fria, silenciosa e perfeita, onde eu era invisível. Lar, eu percebi. Lar não é o lugar onde você nasceu, não é sobre o sangue que você compartilha. Olhei para a mãe de Léo, para a irmã dele. Olhei para meu marido,
que segurava minha mão debaixo da mesa. Lar é onde você é respeitado. Lar é onde eles ficam felizes por você ter aparecido. Lar é onde você é visto. Fim da história.